Fala, Handmade, como é que você tá? Espero que você esteja extremamente bem aí do outro lado. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de música artesanal Handmade Música. E hoje a gente vai trocar ideia sobre um assunto que é um tanto quanto diferente. Eu não sei se vai ser do interesse de todos, mas eu espero que seja do interesse de muitos. E quem sabe não desperte o interesse em outros, né? Hoje a gente vai falar de algo que pra mim é um assunto muito caro, que são os livros, cara. A boa leitura. Como que isso impacta na minha vida como um todo e, obviamente, consequentemente, também impacta na minha arte enquanto músico. Eu vou falar aqui sobre 3 livros que, cara, me ajudaram e ainda me ajudam muito quando eu tô pensando em alguns conceitos do music business, né? Que é a música como negócio. Se você ainda não encara a música como seu negócio, cara, eu quero virar essa chave na sua cabeça hoje e quem sabe isso não comece já com um bom hábito pro ano de 2026 aí, que é a leitura, que vai te ajudar bastante em muitos aspectos da sua vida e não só na música. Se interessou por esse assunto? Então te convido a ficar por aqui comigo fortemente depois da vinheta. Vambora! De antemão, eu quero pedir perdão aí pela minha voz, que tá um pouco fanha. Talvez em alguns momentos do vídeo eu fungue um pouquinho aqui perto do microfone. Eu sei que isso gera uma sensação auditiva bem desconfortável pra quem tá escutando aí do outro lado, mas é algo que eu não tenho muito controle sobre. Eu tô passando por um processo de crise alérgica, então não tem muito o que fazer. De antemão, eu tô pedindo perdão e peço pra que você considere aí, beleza? Naquilo que eu consegui cortar aqui pra não ficar tão ruim pra você aí do outro lado, eu vou fazer na edição, mas que eu não consegui o que passar, você já sabe que eu tô com alergia. Bom, então como eu falei no início do vídeo, eu quero falar de livros hoje, cara. Eu já gravei um vídeo aqui nesse canal falando de livro, inclusive um dos livros, né, que eu vou trazer aqui pra vocês dentre esses 3 é o livro que eu já gravei aqui no canal, que é o Hitmakers, né, Como Nascem os Hits. É um livro, cara, que mudou muito a minha cabeça na forma de construir a minha arte, na forma de construir as minhas composições. Esse é um dos 3 livros que eu quero falar com vocês. E, cara, o hábito da leitura, né? O hábito da leitura, ele é muito importante pra nós enquanto compositores, sabe? É um hábito que me ajuda na vida como um todo. Ele torna a minha escrita melhor, ele torna a minha leitura melhor, ele torna a minha capacidade de raciocínio melhor, a minha capacidade criativa melhor. Então, assim, em muitos aspectos artísticos, a leitura me ajuda e muito. Mas hoje eu vou falar mais focado na arte, especificamente no music business, tá? Então eu trouxe alguns livros aqui que são focados nessa área de business mesmo, né? Nessa área dos negócios, da vida dos negócios, assim. Não necessariamente são livros voltados pra música, mas como eu falei, são livros que eu aplico na condição de músico, né? Quando eu encaro a minha música como um negócio. Isso é muito interessante aqui, a gente ia trocar essas lentes, tá? Se você talvez esteja do outro lado e você é um músico independente, não tem uma pessoa pra cuidar da sua carreira, não tem uma agência, uma produtora, um selo, uma gravadora por trás de você, é você que faz tudo, você tem que cuidar não só do criativo, mas também do burocrático, do administrativo, do organizacional, do negócio, da sua música como um produto, né? Da parte comercial dela. E isso é muito importante, né? A gente falou aqui nesse canal, se eu não me engano, no vídeo passado e alguns outros vídeos também ao longo do canal, né? Que a gente fala muito sobre estratégia de lançamento, como lançar músicas melhores, como construir músicas melhores, cara. E tudo isso, pra mim, passa por esse hábito que eu construí na minha vida, que é o hábito da leitura, porque ele trabalha todas essas vertentes, desde a parte da escrita da canção até a parte do lançamento dela. Tudo isso passa pela leitura, porque tem livros de diversos nichos, diversos meios, diversas vertentes. Então achei muito interessante, achei muito pertinente trazer esse assunto pra vocês, e eu quero trabalhar com base nesses 3 livros. Eu montei eles em ordem cronológica, assim, que pra mim fizeram muito sentido ler nessa ordem, sabe? Eu acho que construiu uma linha de raciocínio, construiu um storytelling na minha cabeça para que eu conseguisse tirar o conceito desses livros e trazer pro campo da música. Então eu vou falar desses livros assim nessa ordem cronológica. Eu vou deixar eles como sugestão pra você. Se você achar que é interessante, você pode procurá-los, lê-los com calma e tentar construir aí seus próprios conceitos com base nisso, beleza? O primeiro livro que eu queria falar com vocês, cara, é esse livro aqui, ó. É um livro do Simon Sinek, tá? É um livro chamado Descubra o Seu Porquê, tá? Como eu falei, é um livro do business, né? Tanto que o slogan desse livro, né? O subtítulo desse livro é assim, ó: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Então você vai ler isso aqui e você vai falar, cara, isso não tem nada a ver com música, isso não tem nada a ver com arte. Mas, cara, tem tudo a ver. Na era das gravadoras, na era de ouro das gravadoras, né? Naquela época lá atrás, muito lá atrás, há muitos e muitos anos, onde os artistas independentes não tinham tanta vez assim, o que o artista tinha que fazer de fato era só a parte artística, né? Então tinha toda uma galera burocrática por trás para cuidar de fato das burocracias, da administração, da música como um negócio. Distribuição de material, distribuição de fonograma, né? No caso, os CDs, os discos,
discos, né? Os LPs daquela época, as fitas cassete, né? Daquela época era tudo assim. Então tinha todo um processo logístico por trás. Tudo isso requer administração, tudo isso requer logística, tudo isso requer burocracias. Tinham pessoas para cuidar disso. E provavelmente eram essas pessoas que liam esses tipos de livros, enquanto os artistas estavam puramente focados na sua arte, puramente em construir as suas músicas. Mas hoje, cara, na era independente dos artistas, se você faz a sua música virar na rede social, você nem precisa mais de uma gravadora. Você consegue tocar sua carreira toda sozinho, porque hoje você não precisa, por exemplo, de uma logística para distribuir CD, distribuir LP, distribuir fita cassete, como era no passado. Hoje você distribui tudo a partir do streaming, você consegue fazer tudo isso da sua própria casa se você tiver um computador. Então tudo se tornou muito mais fácil. Mas o conceito do music business, ele ainda existe, e ele exige essa aplicabilidade, ele exige essa diligência da nossa parte em pensar em estratégias de como fazer a sua música chegar da melhor forma nas pessoas, né? E talvez traçar esses caminhos através de leituras como essa sejam muito interessantes. Cara, eu falo muito de coisas conceituais para que a gente possa construir a nossa arte, né? Porque, de fato, assim, a gente tem que entender o porquê a gente está fazendo aquilo que a gente faz. Esse livro, ele fala sobre isso. Comece pelo porquê. Ele vai falar sobre o que você faz, como você faz e como o porquê você faz essas coisas, da razão desses dois primeiros pontos, né? Então, por exemplo, o que você faz? No nosso caso aqui, nós fazemos música, né? Então esse é o nosso produto, esse é o nosso nicho. Como nós fazemos músicas? Aí depende do tipo de música que você faz. Você pode fazer, sei lá, voz e violão, estilo acústico, você pode fazer uma música indie, você pode fazer um rock alternativo, você pode fazer música só na internet, através do TikTok, num barzinho, você pode fazer música para eventos corporativos, só para sua família, tocando no churrasco. Não sei, você pode fazer de muitas formas. Então esse é o que e o como, mas é o porquê que te dá combustível para continuar fazendo. É o motivo pelo qual você faz o que faz. Então esse livro, ele vai destrinchar, ele vai mostrar para você, vai te fazer perguntas que vão te trazer respostas, e essas respostas estão em você. É incrível, porque enquanto essas perguntas vão sendo feitas e construídas a partir desse livro, você mesmo vai conseguindo se responder o seu porquê, o motivo pelo qual você faz o que faz. Glaucio, e o que isso é importante na música, na carreira musical? Na vida como um todo, isso é importantíssimo, né? O porquê você acorda de manhã, por que você coloca o seu pé no chão, por que você vai trabalhar no trabalho que você trabalha, por que você casou com quem você casou, por que você professa a fé que você professa, por que você pega o ônibus X e não o ônibus Y, enfim, tudo é um porquê, do porquê, do porquê, do porquê, né? Exige-se um porquê pra tudo, do contrário você vive uma vida sem propósito nenhum, sem motivo, sem razão. Então assim, num contexto geral da vida, cara, isso se aplica pra tudo, mas falando da música em si, saber o porquê você faz aquilo ali vai te direcionar se de fato você está fazendo aquilo pelo motivo certo ou se talvez você esteja fazendo aquilo pelo motivo errado. E aí você consegue alinhar suas expectativas e direcionar melhor a sua carreira. Muitas pessoas, com o simples fato de se fazer essa pergunta, por que eu faço o que faço, mudaram completamente o rumo das suas vidas, mudaram completamente o rumo das suas carreiras, investiram em outra área onde encontraram maior propósito e foram melhores sucedidas simplesmente porque responderam essa pergunta, por que você faz o que faz. Muitos de nós gastamos muito tempo da nossa vida fazendo uma coisa que não nascemos para fazer, que não temos propósito nenhum para fazer e só fazemos porque achamos que temos que fazer, ou para garantir o sustento, para garantir o pão de cada dia. Eu sei que a necessidade faz o homem, existe esse jargão, eu sei que quando a necessidade bate, quando o calo aperta, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, não o que a gente quer fazer, mas fazer isso pro resto da vida é uma escolha. Você pode se adaptar, se readaptar, se realinhar, se redesenhar para construir uma vida com melhor propósito. E geralmente, quando você faz algo com propósito, o resultado vem. A consequência é muito mais frutífera do que se você estivesse fazendo uma coisa que você não tem por que estar fazendo. Então, a minha primeira dica de livro é Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Tá, isso aqui de alguma forma vai te mostrar um caminho para que você descubra o seu porquê. Ele vai te fazer perguntas e você vai dar as suas respostas e entender se o que você está fazendo de fato é o que você quer fazer e se você está fazendo certo, que é muito melhor do que a primeira pergunta, né? O segundo livro que eu quero trazer para vocês é esse aqui, cara, Essencialismo, tá? Não sei se você vai conseguir ler aí, deixa eu chegar mais perto aqui. Eu acho que agora foi. A Disciplinada Busca por Menos. Cara, esse livro aqui, ele mudou muitas coisas na minha vida. Antes de eu ler esse livro, eu confesso pra vocês que eu já tinha aplicado esse conceito mesmo antes de entendê-lo de forma teórica, digamos assim, né? Eu já aplicava ele na prática da minha vida, assim, por exemplo, na mixagem. Pra quem não sabe, eu também sou produtor musical, quer dizer, acho que a grande maioria sabe, né? Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, mas eu sou produtor musical
E a minha curva de aprendizado na produção musical, ela foi muito longa, cara. Eu demorei muito tempo pra conseguir tirar a minha primeira mixagem, a minha primeira mix e master ali, que fez sentido pra mim, assim, que aos meus ouvidos soaram bem. E isso por quê? Primeiro porque eu não entendi o papel da mixagem e masterização na música. Eu achava que a mixagem e masterização era o que fazia a música ficar boa, era o que fazia a música de fato soar bem. Na verdade, não é. A gente entende, depois que a gente aprende, né, que a gente amadurece um pouco nesse trabalho da produção musical, a gente sabe que o principal tem que ser a captação. É uma boa captação, é uma boa execução, uma boa tocabilidade. É o processo da gravação, de fato, que faz a música ficar boa. A mix e a masterização é a pós-produção, ela só acrescenta um sabor, ela deixa melhor aquilo que já deveria estar bom. Entende? Esse é o ponto. E na minha cabeça, a mixagem e a masterização eram os responsáveis por isso. Muito porque eu tinha equipamentos de baixo custo, equipamentos muito enxutos, que me entregavam uma captação muito ruim. Então eu achava que eu tinha que pegar aquela captação muito ruim e transformar numa coisa muito boa através da pós-produção. E isso tornou a minha curva de aprendizado muito longa. E eu ficava muito frustrado muitas vezes, né? Porque eu entrava no YouTube, comprava cursos, lia livros, via pessoas falando, cara, e de todo mundo dava certo, menos o meu. Então aquilo me frustrava demais, porque eu falava, cara, a mixagem de todo mundo fica boa, a masterização de todo mundo fica boa, só a minha fica um lixo. Eu não nasci pra fazer isso, eu vou desistir, eu vou parar, isso e aquilo outro. E tinha um pequeno, grande erro que eu cometi, que era, eu achava que quanto mais plugins eu colocasse na minha cadeia de efeitos de mixagem, melhor sairiam a minha mixagem. Então, ou seja, eu era tudo menos essencialista, né? Que é o que esse livro defende. O essencialismo, ele diz que você tem que buscar por menos, ou melhor, ele não diz que você tem que buscar por menos, ele diz que você tem que buscar por aquilo que você de fato precisa. O trivial. Ou seja, o que esse livro defende é que tem muitas coisas que você acha que precisa na vida, mas que na verdade você não precisa. Que aquilo não vai te trazer um resultado nem melhor, nem pior, vai ser insignificante. Você só vai acumular mais uma coisa e descobrir que aquela coisa não agregou em nada, num sentido final da sua realização pessoal, sacou? E isso aconteceu comigo na mixagem, na masterização. Eu acrescentava muitos plugins e sempre dava errado, até que um dia eu esbarrei no vídeo de um cara que foi um divisor de águas pra mim, chamado Paulo Anhanha. Inclusive eu gosto sempre de dar o crédito toda vez que eu falo dele. E esse cara mudou a minha visão, virou uma chave na minha cabeça. Ele me mostrou que o essencialismo aplicado na mixagem ajudava muito mais do que aquilo que eu tava fazendo. E com esse cara eu aprendi esse conceito de menos é mais. E sem querer eu já tava aplicando o essencialismo na minha vida e nem percebia, né? Ele defendia um conceito de, por exemplo, quando você fosse começar uma mixagem, você começar sempre com apenas 3 plugins e tentar fechar a melhor mix e master da sua vida com aqueles 3 plugins apenas, que seria o plugin de equalização, um compressor e um plugin de efeito, seja reverb ou delay, para que a sua música tenha um pouco mais de profundidade. Então assim, se você não sabe para que você está fazendo, seja essencial, use apenas aquilo que você de fato necessita, né? Então o essencialismo, ele me ensinou isso na mixagem. Olha só, era algo que esse livro aqui, ele é aplicado no business, tá? A disciplinada busca por menos. Os estudos de caso dele, por exemplo, são do Vale do Silício, cara. Ele vai estudar os CEOs do Vale do Silício, a galera da tecnologia lá, das Big Techs, etc. E ele vai dizer como que esses caras, através do essencialismo, conseguem ter mais alta performance nos seus trabalhos, né? Ele vai falar, por exemplo, lá do Mark Zuckerberg, que é o cara que criou lá o Facebook, que o essencialismo da vida dele é, por exemplo, usar apenas uma cor de camisa, porque ele não precisa ficar escolhendo todo dia de manhã com que camisa ele vai, com que calça ele vai, com que tênis ele vai. Então ele tem calças da mesma cor, ele tem camisas de uma mesma cor, então já fica ali, ele só pega, veste e vai trabalhar, então ele economiza tempo com isso e ele ganha tempo com outra coisa. Então assim, tem exemplos mais radicais, exemplos menos radicais, e é tudo você pegar o conceito por trás da coisa e trazer para a realidade da sua vida, como eu trouxe para esse processo da mixagem, né, de tornar a minha mixagem mais essencial. Hoje eu uso muito mais plugins na minha cadeia de efeitos, só que eu uso consciente, eu sei para que eu quero usar. Então se eu preciso usar, sei lá, um saturador, eu vou lá e vou usar um saturador porque eu sei que eu quero saturar aquela frequência harmônica específica. Então eu vou usando outras coisas além da equalização, compressão e efeito, mas hoje com consciência, sabendo que eu de fato preciso daquilo. Mas se eu escuto a música e falo assim, cara, a música não tá precisando disso, eu vou usar só o que precisa. Isso é essencialismo. Você pode aplicar isso na sua carreira. O que a sua carreira musical precisa hoje? Ah, Glaucio, eu acho que a minha carreira musical precisa de um empresário ultra mega bilionário que vai me alçar para todo o Brasil. Será que a sua música precisa disso? Ou será que ela precisa talvez de um pouco mais de constância? Será que ela precisa de um pouco mais de cuidado com as letras? Será que ela precisa de um pouco mais de diligência da sua parte para estudar melhor o seu instrumento que você está tocando mal, né? Talvez é algo pequeno que você precise mudar, que você precise ajustar, que você precise entender que isso é o essencial para hoje, para que a sua música alce voos maiores lá na frente, beleza? Então, outra indicação de livros aí, essencialismo, cara, seja essencial, use apenas aquilo que de fato você precisa. E por último, cara, e não menos importante, na verdade eu acho que esse é o mais interessante de todos, porque esse vai falar de música de verdade, tá? É o Hitmakers, né? Eu já falei sobre esse livro aqui, já tem vídeo no canal só sobre ele. Eu falo sobre como construir o hit,
a partir desse livro aqui. Esse livro, cara, ele não é um livro que fala só sobre música, ele estuda todos os hits de forma geral, né? Então ele vai falar de livros aí que se tornaram super sucessos mundiais, né? O que a gente chama de best-sellers, os mais vendidos. Ele vai falar de pinturas, né? Ele vai fazer estudos de casos como, por exemplo, do Monet, né? Que era um cara que descobriu um tipo de pintura específica e como que aquilo ali se tornou um hit, por que que aquilo se tornou um hit, por que que a pintura daquele cara se tornou tão famosa. Ele vai falar de revistas, ele vai falar de cartoons, ele vai falar de jornais, ele vai falar de livros, de histórias, de filmes. E dentre tantos assuntos ele também vai ter um capítulo só pra música. E é muito interessante, cara, é muito interessante. Esse livro traz um estudo de caso de como que as músicas pop hoje em dia têm usado essa fórmula de bolo, né? A gente percebe muito isso no mercado hoje. As músicas pop têm usado essa fórmula de bolo. Como que a música é construída? E esse livro faz um estudo de caso sobre isso. Ele estuda algumas músicas que deram certo, músicas populares, né? Que deram certo ao longo das eras e o que essas músicas têm em comum. E eu acho muito interessante, eu não vou entrar nesse mérito aqui porque já tem um vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar aí nos cards e vou deixar no final do vídeo como sugestão pra você, porque você assiste e vai entender só sobre isso. Que lendo esse livro aqui eu consegui identificar várias músicas que a gente tem no nosso cenário nacional aí, de músicas que deram certo, sabe? Músicas que lançaram artistas, que foi o primeiro hit daquele artista, que lançou ele pro mundo inteiro e que carregam a fórmula que esse livro aqui estudou e chegou na conclusão que chegou. Então eu acho muito interessante, né? É um estudo muito minucioso, ele faz estudo de alguns tipos de música, não só músicas populares, mas músicas também folclóricas, né? Músicas que estão no dito popular, né? Sei lá, tirei o pau no gato, esse tipo de coisa, assim, coisas bem loucas, mas que quando você lê, você fala, cara, isso faz muito sentido, muito sentido. E é legal que ele não fala só sobre música, ele fala de várias coisas de um modo geral. E como hoje, nós, enquanto artistas, né, não fazemos apenas música, a nossa imagem conta muito, a nossa identidade artística conta muito, a identidade visual, quem nós somos, o que acreditamos, o que nós fazemos, quais os talentos nós temos além da música, né? Hoje a gente pode viralizar com a nossa música, sim, mas a gente também pode viralizar com um vídeo, talvez, de uma mensagem, a gente pode viralizar com um vídeo engraçado que a gente tenha feito, a gente pode estar numa situação inusitada e alguém possa fazer um vídeo, você pode viralizar, e através daquilo ali é uma porta de entrada para sua música. Então, estudando esses diversos tipos de caso, você pode encontrar meios aí de viralizar de outras formas, né, que não a música, e a partir desse meio, a partir dessa porta aberta, você pode levar a música consigo, tá? Então, é um livro muito interessante, é um livro muito legal, um livro grosso, claro, né, tem mais de 300 páginas aqui, é um livro que requer uma certa resiliência para você ler. Nenhum desses livros que eu falei aqui são livros finos, né, então você vai ter que ter uma certa constância, resiliência, e se você não gosta de ler, eu te aconselho a começar a ler por livros mais finos, né, livros mais curtos, e que você se interesse, tá? Essa é a minha dica para quem não tem hábito de leitura, para quem não gosta de ler, né? Eu era uma pessoa que não gostava de ler, eu não suportava ler. Só que eu descobri que eu não gostava de ler porque eu não lia livros que eu gostava. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu comecei a ler livros que eu gostava, livros que eu me interessava. E a partir dali eu fui gerando um hábito e hoje eu consigo ler a grande maioria dos livros, né? Tem livros que são muito chatos e eu de fato não consigo terminar, mas a grande maioria dos livros que eu pego pra ler eu consigo começar e terminar. E cara, esse é um hábito que tem mudado a minha vida de verdade, sabe? Eu acredito muito no corpo, alma e espírito, né? O corpo é a parte que eu tô negligenciando um pouco ainda, confesso, mas o espírito eu já tô me encaminhando. O intelecto é uma coisa muito importante pra mim, eu sempre gosto de estar com a cabeça fresca, antenado, à frente do meu tempo, atualizado com as coisas que estão acontecendo, e os livros é um bom caminho pra isso, cara. Isso aqui inclusive faz um detox mental das redes sociais, né, desse mundo dopaminérgico que a gente tem vivido aí, de não conseguir, por exemplo, esperar numa fila de banco. A gente fica agoniado o tempo todo, ansioso o tempo todo, porque a gente tá acostumado com estímulos contínuos. E o livro, ele é como um remédio pra isso, porque ele te desacelera, né? Você tem que estar ali, né? Não tem como você scrollar e passar o próximo vídeo. Você tem que terminar de ler aquela página para que você leia a página seguinte, porque se você deixar de ler a página anterior, você não vai entender a seguinte. Então, é algo que te coloca no tempo presente. Ele te tira do passado, te tira do futuro, te traz pro agora. Então isso é algo muito interessante aí se você quer fazer as suas ideias fluírem melhor, e é algo que trabalha muito a sua criatividade, cara. Grandes músicas que eu escrevi, grandes textos que eu escrevi, temas de vídeo que eu trago pra vocês aqui, talvez os mais criativos, surgiram através de boas leituras, né? Uma das leituras que eu mais faço hoje, inclusive é uma dica bônus aí, uma dica extra, principalmente se você for cristão, é a palavra de Deus, cara, é a Bíblia, né? Eu não sei se você é cristão, se você for, é uma exigência, né? É uma condição ler a Bíblia, mas eu sei que grande maioria das pessoas que se dizem cristãs não leem a Bíblia como deveria, com diligência, todos os dias. E tá aí um dos livros mais ricos que eu já li em toda a minha vida. Eu tô terminando ele pela 4ª vez desde quando eu me converti. Tem 5 anos que eu me converti e eu já li a Bíblia 4 vezes toda.
Então, eu tô terminando agora, final do ano. Todo ano eu leio novamente. E, cara, é um livro que se renova. Toda vez que você lê, às vezes você vai ler o mesmo texto e ele vai dizer uma coisa diferente pra você. Então, é um livro vivo. É um livro que muda a sua vida, muda a sua perspectiva, muda a sua expectativa, muda a sua criatividade. É um livro que fala com você, sabe? É a palavra de Deus de verdade. Se você não é cristão, eu te aconselho a ler a título de curiosidade, né? E aí, se você tiver essa curiosidade, pô, o cara falou de Bíblia lá no meio do monte de livro e tal, não sei o quê. Eu vou ler esse negócio de Bíblia aí pra ver o que isso muda a minha vida aí, ver o que isso acrescenta na minha arte, impacta na minha música. Cara, começa por Provérbios, né? Vai lá ler os Provérbios de Salomão. Provérbios tem 31 capítulos, você pode ler um provérbio a cada dia do mês aí, você pode fazer um plano, pegar um mês aí que tenha 31 dias, pode começar a ler no dia 1º e terminar no 31º dia. E, cara, são conselhos práticos pra sua vida, conselhos práticos pro dia a dia e coisas que vão te inspirar a escrever melhores músicas e a lidar melhor com a sua carreira e com a sua vida como um todo, cara. Entenda isso daqui, tá? Às vezes você entra nesse vídeo com a expectativa de que eu vá falar apenas sobre música especificamente. E eu falo às vezes muito sobre vida, eu falo muito sobre teoria, eu falo muito sobre conceitos, eu trago assuntos muito diferentes, alheios à música, que você acha que é alheio à música. Só que você tem que entender uma coisa, cara. Nós, enquanto artistas, nos inspiramos com tudo, através de tudo, tá? Então, se a nossa vida tá bem alinhada, a nossa arte também vai se alinhar com a nossa vida, sacou? Se a nossa vida tá desregulada, dificilmente a gente vai conseguir compor boas coisas, a gente vai ter cabeça pra criar coisas boas, né? Pode até acontecer, a gente sabe que às vezes no momento de tragédia surgem as músicas mais bonitas, né? Muitas das minhas canções surgiram em momentos de decepção, momentos de desilusão da vida, mas eu digo assim, se você tá bem emocionalmente, né? Se você tá com a vida equilibrada, se você tá com a cabeça no lugar, é muito mais fácil você se inspirar de forma genuína, de você pelo menos se conectar com aquela mensagem que tá chegando pra você, beleza? Então, te deixo essa dica aí, esse conselho de amigo, né? Foque na sua vida como um todo e a sua arte vai ser uma consequência daquilo que você tá vivendo, do seu equilíbrio, da sua saúde mental, física, espiritual e etc. Beleza? Espero que você goste desse vídeo, espero que seja interessante essas leituras pra você aí. Se você acha assim, Glaucio, é muito hardcore, esses livros são muito longos, muito grandes, começa, como eu falei, pelos mais finos, constrói um hábito e depois você pula pra esses livros aí, tá? No mais é isso, cara, espero de verdade que seja relevante. Deixa nos comentários aí se você é um leitor ávido, né? E se você já tem algum livro assim que você já leu na vida e que talvez impactou demais a sua vida e a sua carreira de uma forma geral, acrescenta isso daí pra gente na comunidade aqui, Handmade Música, acrescenta na minha vida também, quem sabe não é um livro que eu vou buscar aí pra dar uma lida também. Eu tô sempre atrás de novos livros, de novas literaturas, novas teorias, novos conceitos, coisas novas pra aprender. Então deixa nos comentários aí que vai ser muito relevante pra mim. Curte, comenta, compartilha e faz todas essas ações aí que você sabe que dizem pro YouTube que esse conteúdo é relevante não só pra você, mas também pra outras pessoas. E aí você me ajuda a te ajudar, beleza? No mais é isso, um beijo grande no seu coração, que o Senhor te ajude, prospere e te dê sucesso no seu caminho, se esse caminho for aquele que Ele tem pra você, tá bom? Até mais e hasta luego. Tchau, tchau, Handmade.